este é o Jesus que nós, com certeza, estamos aqui buscando. Vocês vieram esta noite, cada um, eu dizia no início, com uma intenção, com um desejo, com uma necessidade. Imagine quantas necessidades nós temos aqui. Quantas! Eu também tenho as minhas necessidades. E pode ter certeza absoluta, em cada missa eu também rezo por mim. Eu rezo por mim. Mas eu rezo a esse Deus que é Pai, que é misericordioso. Não a esse filho de Davi, que eu acabava de ler no Evangelho e que estou tentando fazer a compreensão. Jesus mesmo diz: mas como? Mas Davi chamou a Deus do seu Senhor. Como é que Deus pode ser filho de Davi? A nossa tendência, infelizmente, e somos humanos, é de buscar a Deus, quem sabe olhando mais o nosso lado. Nós temos que olhar e buscar a Deus nos liberando de nós mesmos. Olha só, nos soltando, confiando. Eu não posso ir e ficar com medo de me entregar a Deus. Não posso. Deus deve ser o absoluto da nossa vida. Muito mais do que a minha esposa, muito mais do que o meu esposo, muito mais do que o meu pai, muito mais do que o meu irmão, muito mais do que, será eu quem? Alguém de quem eu gosto muito. E devo gostar muito desse alguém, mas nunca mais do que a Deus. Deus é o absoluto da nossa vida. E só a Ele, assim compreendido e buscado, é que nós podemos pedir. É que nós podemos pedir. É que nós podemos abrir o nosso coração com confiança. Porque Ele sabe como é que nós ouvimos. Como é que nós nos dirigimos a Ele. Com que coração, com que sentimento de filhos e de filhas. Um pouquinho ainda na dimensão divina, Jesus é o Filho de Deus. Tudo que Jesus queria para eles é que eles reconhecessem como sendo Ele mesmo o Filho de Deus esperado. E por orgulho e arrogância eles não conseguiam dar este passo decisivo. Esses homens brilhantes do tempo de Jesus não viam a Jesus como Deus. Nós sabemos disso. Eu apenas relembro para vocês. Isso exigia desses homens importantes mudança radical de vida. E com certeza esses homens não estavam preparados para realizar mudanças radicais na vida deles. Não estavam preparados para tanto. E esta mesma situação não pode ser, eu diria, aquela nossa de hoje. Não pode ser. Nós precisamos conhecer mais Jesus. Nós precisamos mais, eu diria, se conhecer, que é também um modo de aprender estudando. Reconhecê-lo como Filho de Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Para que nós vivemos neste mundo? Para conhecer, amar e servir a Deus. E com isso obter a vida eterna. Não tem coisa mais fabulosa do que a vida eterna. Falta refletirmos mais sobre a vida eterna. Se vocês prestarem atenção nas nossas orações, numa Santa Missa, vocês vão ver quantas vezes se falou de vida eterna, de vida junto a Deus, do reino de Deus, da pátria celeste, que nós um dia queremos estar lá. Nós vivemos para viver um dia com o Papai do Céu. Deus não nos fez para outra coisa. Deus não nos fez para vivermos eternamente neste mundo.
para viver eternamente nesse mundo, nós não morreríamos. Olha só. Como é chato, né? Ver alguém da família morrer, né? Mas que lindo alguém morrer. Eu falo com um homem de fé. Que lindo, que bom que esse alguém já vai antes de nós para junto de Deus. O que nós deveríamos ter de alguém que morre e nós sabemos que foi um amigo de Deus, um filho de Deus, um amigo de Jesus, nós deveríamos ter a santa inveja, que ele já está junto de Jesus e nós ainda continuamos aqui. Esse deveria ser o sentimento nosso diante de um irmão, de um ente querido que morre. Deus nos fez para Ele, e a morte é a passagem desta vida para Ele. Nós vivemos, sim, vou repetir, para conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, independentemente do que eu sou. Se eu sou pai, se eu sou esposo, um pai, um empresário, um professor, alguém importante na sociedade, não me interessa a minha condição, o meu estado. Eu devo conhecer, amar e servir a Deus para obter a vida eterna. Isso Jesus diz claramente nos seus contatos, nos seus relacionamentos, né? E o que ele veio fazer foi só uma coisa, foi só ensinar que o Pai do céu é Pai dele e de todos nós. Jesus não ensinou outra coisa. Porque o Pai do céu é Pai dele e de todos nós temos que fazer a segunda coisinha, que é amar-nos uns aos outros. O resto é resto. Pode pegar a Bíblia e fechar. Pode fechar. Tudo está sobre tudo o Novo Testamento diz isso. Jesus veio para nos ensinar que Deus é Pai e que nós somos irmãos uns dos outros. Lembram quando foi um grupo com Jesus e quiseram dizer para ele: mas afinal de contas, qual é o primeiro e o mais importante mandamento da lei de Deus? E Jesus só disse: bem, o primeiro e o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amai-vos uns aos outros. Isso está ali. Tudo que Jesus fez foi por causa disso. E tudo que ele pede que nós façamos é por causa disso. Eu, padre, eu, papai, esposo, mamãe, esposa, né? Eu, filho, eu, colega de alguém, eu na minha situação de vida não posso fazer outra coisa se não viver lembrando que Deus é Pai e que eu vivo como irmão do meu irmão e da minha irmã. O meu irmão tem vários nomes. O meu irmão se chama marido, o meu irmão se chama esposa, se chama patrão, se chama colega de trabalho, se chama colega de aula, se chama colega até de bar, colega de rua, amigo com quem eu me encontro. Meu irmão tem vários nomes, e é esse meu irmão de vários nomes, porque é tão rica a minha vida, que eu a ele e a ela manifesto o meu amor de Deus. Mais um pensamento. Nós precisamos, sem dúvida alguma, viver mais em comunhão com Jesus Cristo. É Ele que, sem dúvida alguma, nos faz com que nós nos aprofundemos no seu amor, nos aprofundemos na sua vida. E isso, na medida em que nós nos unimos mais a Ele, nós realmente, eu diria, nós temos o melhor. Você veio esta noite aqui para buscar coisas boas, com certeza absoluta. Vocês vieram buscar coisas melhores, e não tem coisas melhores do que em Jesus Cristo. Não tem. Eu poderia ficar em casa vendo o telejornal, eu
Eu poderia ficar em casa vendo um programa de televisão. Eu poderia ficar em casa mexendo no computador. E tantas outras coisas. Mas não tem coisa melhor do que ir ao encontro nos enxergos de Deus. Vocês estão fazendo isso nesta noite. E nós estamos fazendo isso como grupo, olha só, como família, como irmãos. E eu dizia no começo, e vou repetir, vamos rezar uns pelos outros. Não seja egoísta. Não faça o seu pedido único, achando que é isso que vai fazer você voltar para casa mais solto, mais alegre, mais feliz. Coloque o seu pedido sim, mas peça que Deus escute o pedido do meu irmão e da minha irmã que também está nessa capela, nessa igreja, ao redor deste altar. Peça. Que cada um coloque para os outros os bens que trouxe. Oh, que lindo! É um pensamento litúrgico, né? Que cada um coloque para o bem dos outros aquilo que trouxe. Como se nós trouxéssemos um lanche e repartíssemos com os outros. A minha fé que eu estou trazendo, vamos fazer com que ela seja para o bem dos outros. Vamos rezar, que Deus esteja escutando o pedido do meu irmão que veio esta noite celebrar essa missa. Estar com Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, é muito prazeroso. Olha o que nós líamos no Evangelho, né? Que o povo escutava Jesus com prazer. Eu não tenho que escutar o Papa com prazer. Eu não tenho que escutar o Bispo com prazer. Eu não tenho que escutar o Padre com prazer. Porque o Papa, o Bispo e o Padre, eles têm que nos falar de Deus. Aí sim, se eu tenho o prazer de escutar o Padre, o Bispo, o Papa, é porque Deus fala através do Papa, do Bispo e do Padre, ou do pregador que veio falar para vocês. Vocês não têm que escutar a palavra de um homem, vocês têm que escutar a palavra de Deus. Isso sim, né? E é isso que nós queremos, e é isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Eu não sou filho de Davi, humanamente sim, eu sou da descendência de Davi, mas eu sou verdadeiro. E é esse Deus que vale muito mais. É esse Deus que eu busco. Cada dia que eu vou encontrar com Ele numa santa missa, numa celebração, numa pregação e assim por diante. Que nós aprendamos a ter prazer. Não sei se vocês já escutaram falar nessa expressão prazeroso, né? Que viver em casa seja prazeroso. Que um professor que dá aula, que seja prazeroso. Quando a gente faz uma coisa para os outros, que seja prazeroso, né? Que nos traga satisfação, que nos traga prazer. E escutar Jesus é prazeroso, nos dá satisfação, nos enche o coração, dá sentido à nossa vida. Independentemente de como eu estou, se eu estou doente, adoentado, enfraquecido, desanimado, mais ainda eu devo buscar Jesus Cristo, né? Mais ainda. Não é à toa que nós lemos em outdoors, quem sabe alguns de Itajaí, de Blumenau, eu sei que tem vários, ou quem sabe até pela 101, na entrada de uma cidade, né? Jesus só. E embaixo, este nome tem poder. Já viram, né? Grandes outdoors aos arredores da nossa cidade, né? É isso sim. Este nome tem poder. Aliás, não tem poder. Este nome é poder. Então que nós não nos preocupemos em querer saber se ele é o filho de Davi. Ele não é filho de Davi. Ele é filho. Ele é Deus. Isso nós devemos sempre ter muito claramente presente na nossa vida e buscá-lo sempre. Escutando Jesus e cheios de prazer, nós imitamos a multidão que no Evangelho nós lemos, escutamos, que escutava
Jesus. Então vamos, sem nossas resistências, deixar o Espírito Santo nos guiar. E nós sabemos que o Espírito Santo vai nos guiar sempre para o bem, para o melhor, para aquilo que nós às vezes nem sabemos, mas o Espírito Santo nos conduzirá para o melhor. Que essa Santa Missa seja um grande encontro com Deus, no seu Filho Jesus Cristo, e que o seu Espírito de unidade também nos inspira sempre para o melhor. E não tem coisa melhor do que escutar, se possível com prazer, esse Jesus que nos fala sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração da comunidade. Apresentando as nossas intenções, sejam aquelas, digamos, oficiais, como aquelas outras que estão dentro do nosso coração. Que seja o momento de nós partilharmos o nosso desejo de realmente pedirmos uns pelos outros. E assim passamos com muita confiança, porque é por meio de Jesus que nós nos dirigimos ao Pai do céu. A resposta que vamos dar após cada pedido é: Senhor, guiai-nos por vossa palavra. Senhor, guiai-nos por vossa palavra. Para que a nossa comunidade permaneça firme em sua fé e no acolhimento da palavra de Cristo, rezemos ao bom Deus. Senhor, guiai-nos por vossa palavra. Por todos os que buscam o sentido da sua vida na palavra de Deus e se unem a beber sempre dessa fonte, rezemos ao bom Deus. Senhor, guiai-nos por vossa palavra. Para que plantemos no mais profundo de nós mesmos, na verdade de Cristo, rezemos ao bom Deus. Senhor, guiai-nos por vossa palavra. Por todos os que trabalham nas periferias das grandes cidades, com os menores abandonados e com os sofredores de rua, rezemos ao bom Deus. Senhor, guiai-nos por vossa palavra. Por todos os dizimistas da nossa comunidade, com seu gesto de fidelidade a Deus, rezemos para que sejam recompensados com as bênçãos divinas, rezemos ao bom Deus. Senhor, guiai-nos por vossa palavra. E vou pedir que nós façamos um pouquinho de silêncio agora, para que cada uma pense: por que você veio esta noite a esta Santa Missa? O que você veio pedir? O que você veio dizer? Que necessidade